Bom, gente, dentro disso nós temos aqui um assunto em pauta para trazer para todos vocês. Urgente. Miguel Oliveira, né, que se autodenomina missionário. Missionário Miguel Oliveira. Nossa, é muito interessante isso, né? Já dá para entrar falando sobre esse título missionário. Um missionário é aquele que faz missões, mas nesse caso, não sei se ele seria um missionário porque ele está indo pregar, entregar revelações e profecias a troco de voto e ofertas altíssimas, né? Eu acho que o missionário verdadeiro, ele mais entrega do que recebe, né? Eu acho que missões é isso, posso estar enganado, mas Paulo, quando ia para as missões, ele ia entregar. Ele ia, sabe, ganhar almas e entregar aquilo que ele recebeu gratuitamente. Eu sei que existe gastos como carro, né, se for em outro estado, passagens de avião, mas o que a gente vê nesse caso é um comércio, né? É pessoas lucrando por trás desse garoto. E agora ele foi proibido de pregar, né? Na verdade, foi proibido de enganar as pessoas. Essa é a grande realidade e de viajar, porque a informação que temos, pastor Claudinei, é que esse menino viajava sozinho. O Brasilzão afora aí, e pode uma criança, eu não, nem sei se isso é possível, né? Mas é a informação que está aqui diante de mim, um portal muito sério, né? Uma plataforma séria. A informação é de que ele viajava sozinho. Eu não sei se uma criança de 14 anos, eu sei que com 16 anos já dá para viajar sozinho de avião. Agora com 14, eu não sei se com autorização dos pais também isso é possível, mas é algo bastante sinistro, não é, pastor Claudinei? É complicado. Um assunto como esse, pastor Giovanni, abre, né, várias linhagens de raciocínios para nós tratarmos aqui. Mas eu não posso deixar de lado de comentar uma das linhas de raciocínio da seguinte maneira. Todos nós que somos pais, né, o senhor que é um avô, uma avó, todos nós temos consciência e temos dentro de nós que quem entesoura é os pais para os filhos e não os filhos para os pais. Então, eu tenho consciência que eu devo enriquecer a minha filha, os meus 2 filhos, porque eu sou o pai, minha esposa é a mãe. Então, nós trabalhamos para entesourar os nossos filhos. Porém, quando há uma inversão de valores no tocante a esse assunto, então pais, como os pais do Miguel, passam a viver como adultos parasitas, colocando o filho, né, à exposição da sociedade, levando um adolescente de 14 anos a ser subjugado a uma vida que não compete a ele. Mas essa vida que não compete a ele é a autorização do pai e da mãe, que não deixa de ser parasitas que estão esperando o filho entesourar eles, e não eles entesourar o filho. E isso, pastor Giovanni, é um grande perigo. Isso se torna até demoníaco nos dias em que nós estamos vivendo e em todos os tempos. Por quê? Porque um pai, uma mãe, não pode expor o filho a esse ponto esperando retorno financeiro. Porque a única coisa que faz um pai e uma mãe deixar o filho chegar a praticar tudo que esse menino vem praticando é porque esse pai e essa mãe está de olho na paia, como ditar, na gaita. Eles não estão olhando para a própria alma do filho deles. E com certeza está entrando, né? Porque aonde há fumaça, há fogo. Você percebe que o Conselho Tutelar, eu vou até colocar o vídeo aqui do portal Cristão Também Pensa, que eles trouxeram a matéria bem explicadinha, mas o Conselho Tutelar disse, menino tem que voltar para a escola. Porque assim, o senhor acha, ele disse que estuda online. O senhor acha que esse menino tem tempo para estudar online? Que nada. Viajando de domingo a domingo. Estuda pregando online, de domingo a domingo. Estudo online, estudo o EAD, que é estudo à distância, pastor Giovanni, é para pessoas que têm uma idade avançada, que são responsáveis pela família, pessoas que têm que trabalhar e não têm um tempo de ir até uma escola fisicamente, presencial. Então, eles fazem praticam o ensino à distância, né? O
supletivo, que é chamado, né? O antigo Mobral, que hoje é o supletivo. Então, isso aí é para pais de família que trabalha, que tem uma carga horária de serviço e não dá para deixar o trabalho para estudar, né, no horário normal. Agora, um menino esse menino deve estar na escola, tem que estar na escola estudando presencialmente, aprendendo, não pulando etapas da vida. E quando eu digo pulando etapas, eu não estou dizendo de pregar o evangelho, porque esse menino nunca pregou o evangelho. Ele está sendo proibido, não é de pregar o evangelho, ele está sendo proibido de entrar e de continuar por esse caminho, né, do charlatanismo. Ele não está sendo proibido de anunciar Jesus Cristo, de anunciar que as pessoas devem renunciar à sua vontade para a vontade de Deus prevalecer. Ele não está anunciando que a palavra de Deus deve ser obedecida, que nós devemos viver em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Ele está praticando o charlatanismo, que é surrupiar as pessoas para ter benefício próprio. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui, e aí a gente vai comentando. Vamos lá. Oliveira está proibido de continuar pregando nas igrejas por tempo indeterminado, por decisão do Conselho Tutelar. Ele ainda deverá ficar afastado das redes sociais e terá que voltar às aulas presenciais na escola, já que estava estudando apenas online. O pastor Mateus Alves fala sobre o assunto. Miguel Oliveira, o missionário mirim, proibido de pregar. Não queria que ele fosse proibido de pregar. Eu gostaria que ele começasse a pregar a verdade. Tudo que eu mais queria para a vida desse jovem é que realmente ele pudesse se sentar, aprender, ter a humildade de compreender que ele está fazendo tudo errado e que ele pudesse, nessa humildade, se levantar para pregar o evangelho. Mas esse tempo que ele vai ter agora para refletir sobre tudo aquilo que ele estava falando, pode ser um momento bom, que mude o coração dele e que ele volte com mais maturidade para fazer a obra. Precisamos de pregadores. Deus realmente tem um chamado na vida desse garoto. Ele vai voltar pregando a verdade. O que não podia também é continuar do jeito que estava. Ele teve a oportunidade de aprender com o pastor Eliseu Rodrigues e por tudo aquilo que a gente sabe, ele não valorizou. Agora é a hora do Miguel Oliveira ser humilde. Com 15 anos de idade apenas, aprender o que é pregação. Aprender o que é seriedade do evangelho e aprender que na Bíblia existem normas para a pregação e para o pregador. O momento da disciplina é o momento de trazer a pessoa para perto e edificar aquela pessoa, treinar aquela pessoa para que ela volte ao ministério, mas do jeito correto. Nós não estamos aqui contra pessoas, nós somos contra heresias. E possa voltar com o coração humilde, completamente entregue e conhecedor das Escrituras Sagradas. Deus te perdoe, Miguel, que Deus te abençoe, Miguel, e que isso sirva de exemplo para todos aqueles que querem um dia ser um pregador do Evangelho. Seriedade na palavra é tudo. O pastor Flávio Amaral também comenta. Antes de colocar o pastor Flávio Amaral aqui comentando sobre isso, pastor Claudinei, é possível uma criança pregar o Evangelho desde que ela continue sendo criança, desde que ela continue nos estudos, continue brincando, não há problema, né? Mas não dá para tirar a infância de uma criança, e Jesus mesmo, ele teve uma infância, né? Nós temos poucos relatos da vida de Jesus na sua infância, mas com certeza ele brincou muito com João Batista, seu primo, né? Teve seus amigos. Agora, é possível uma criança pregar o Evangelho. Eu vou mostrar aqui um videozinho curto do pregador mirim, né? Ele não é pastor, ele não é missionário, é apenas pregador mirim, Moisés. Olha só esse garoto, pastor Claudinei, a eloquência, as verdades na palavra, né, que a gente percebe ter na vida dessa criança. Dá uma olhada. Você vai ter que renunciar. Você renunciou? Você quer novo na
que chega na igreja e reclama com o pastor, quero falar pra você. Pare de dar desculpinha que Jesus está honrando. Ele está honrando. Os sinais estão acontecendo. E aí pregando Jesus, né? Pregando renúncia, pregando a volta de Jesus. Há uma distinção muito grande, não é, pastor? E essa criança aí que está pregando, como o senhor disse, de 9 anos de idade, essa criança não teve tempo de conhecer a Bíblia a fundo como ele está falando. Mas ele tem a orientação de um pai, tem a orientação de uma mãe, tem a orientação de um pastor sério, de um homem que realmente preza pelos princípios. Essa criança não sabe na essência o que é a renúncia. Essa criança não sabe na essência o que é a entrega verdadeira, porque ela não tem idade para isso, mas ela tem aprendido com os pais. O pai e a mãe, o pastor dessa criança tem sido exemplo de renúncia, de obediência à palavra de Deus, de entrega voluntária, e ele tem visto isso dentro de casa. Ele tem visto isso dentro da igreja. Então, para ele se torna uma coisa natural pregar sobre isso, porque é o que ele vive no ambiente familiar, é o que ele vive no ambiente da igreja. E aí eu entro dizendo exatamente o que eu iniciei na minha fala. Se você vê um menino como esse, no caso do Miguel, é porque um menino desse não tem a verdade dentro de casa e muito menos do seu próprio pastor, pastor Giovanni. É bem isso, né? Nós temos também o João Vitor Ota, que também cresceu num lar cristão, começou bem pequenininho pregando a palavra de Deus. Olha só. Hoje o século XXI está que nem as 10 virgens, tem louco e tem prudente. Principalmente a igreja do século XXI. Em outras palavras, ei, você é prudente ou você é louca? 9 anos. Você quer trazer a multiplicação ou você quer trazer a divisão? Você quer ajudar a igreja a crescer, a igreja a multiplicar, ou você quer ajudar agora a igreja a fazer a divisão? Você quer aumentar, você quer multiplicar a força da igreja, ou você quer dividir, você quer acabar com a força da igreja? Porque o que a igreja do século XXI está necessitando não é de chave de carro, de chave de casa. Não é de chave de apartamento dizendo você vai ser rico, você vai ser milionário, não. O que a igreja do século XXI está necessitando de ouvir é a verdade. A igreja do século XXI está cheia de chave de casa, chave de carro, chave de apartamento, mas são poucos que sabem notar, abre a Bíblia, fala da palavra, mas fala da verdade. Pecadores não gostam de tocar no livro do Apocalipse, porque sabe, se tocar no livro do Apocalipse, está dizendo que eles vão. Ele está dizendo no livro do Apocalipse sobre a volta de Cristo, e eles não gostam de dizer, porque sabem que vão ficar. Porque sabem que vão ficar. Dá até vontade de ouvir tudo esse sermão, né? É diferente, pastor Claudinei. Então tá aí, criança pode pregar? Pode pregar desde que pregue o evangelho e desde que seja criança, né? Desde que continue sendo criança. Você vê que o estereotipo de um adulto, de uma soberba muito grande na vida desse garoto Miguel, que aí agora você vai ver. Você mesmo faça a sua avaliação, né? Dentre esses meninos que você acabou de ouvir e esse aqui, ó. Um vídeo aí que tá viralizando de você pedindo R$1.000. Isso foi num culto em Brasília. Para aqui, tem um aqui na frente, acho que é esse aqui, né? Vamos lá, ó. Um vídeo aí que tá viralizando de você pedindo R$1.000. Isso foi num culto em Brasília em janeiro. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não. Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? E tendo culto, voluntária, né? Voluntária, ver o culto. Eu abri uma live esses dias em cima do monte, Marcos Lima é testemunha, pedindo pix pra voto. Meu pastor Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor autoridade na terra, diga glória a Deus.
Tá aí, pastor Claudinei. Diferente, né? Pois é, tem coisas que não casa com o contexto bíblico, né? Você vê que é um menino presunçoso, um menino para frente, né? Ele não tem rédeas, não tem limites, né? Não tem questão de idade. Todos nós aprendemos que aqueles que são mais velhos do que nós merecem pelo menos respeito. Mas é o caso desse menino, não. Ele atropela quem está falando, ele grita, ele diz, ele faz, ele fala. E tudo isso foi uma libertinagem que foi dada a ele. Ele não foi ensinado, né, que a liberdade dele vai até onde começa a liberdade do outro. Ele não foi ensinado que existe limites. Então, para ele falar com um qualquer e falar com um pastor ou com um pregador ou com qualquer um no mesmo nível de voz, para ele é tudo normal, até porque ele é o missionário, né? Ele é o missionário que foi escolhido por Deus, né? E é por isso que ele é tão perseguido e tão mal falado por um e por outro, quando na realidade esse menino não pregou um dia de evangelho. Você não vai encontrar a pregação dele nas redes sociais, nem 1% daquelas outras duas crianças que nós assistimos há minutos atrás, pastor Giovanni. Teve um dia que eu me dei ao desprazer de depositar um voto de confiança nele, de tanto eu ouvir ele falando, você não vai no meu culto? Você não vai no meu culto? O culto é dele, né? Você não vai no meu culto? Você não vai me ver pregar para você estar me criticando? Eu falei, deixa eu ouvir. Aí entrei numa igreja que ele pregou lá, ele pregou 1h40, tem essa pregação, e ele pregou, né? Citou ali sobre Ana, Penina e Eucana, uns 8 minutos, o restante é só aquilo que você já sabe. Gritos, pseudos-profecias, pseudos-revelações, né? Frases de efeito, e uso da PNL, né? Para hipnotizar as pessoas e trazer as pessoas a êxtase, né? Aquela emoção e aquela coisa toda. Mas a verdade do evangelho, renúncia, né? Trazer as pessoas à salvação, ensinar as pessoas a andar com as próprias pernas, esse menino, se ele não tomar cuidado, vai ser um futuro pastor comunista, socialista, que vai ensinar as pessoas a depender dele, sabe? Não ensina, não está fazendo como nós estamos fazendo aqui, que é ensinar as pessoas a caminhar com as suas próprias pernas. Isso é evangelho, né? Diferente do que esse menino está fazendo, pastor Claudinei. Eu penso da seguinte maneira, pastor Giovanni, que um menino como esse, ele já está sendo cercado, monitorado e rodeado pelos verdadeiros abutres, né? Que lá na essência, olha não para ele e nem para a alma dele. Esses caras estão pouco ligando para a alma desse menino. Dane-se a alma dele. Esses caras estão olhando para 1 milhão de seguidores que ele tem no Instagram, está olhando pelas multidões que ele arrasta para os cultos. Por quê? Porque esse menino, em 2026, pode ser uma arma para a política. Esse menino, em 2026, pode ser usado como um grande cabo eleitoral na política que vai acontecer, e logo quando ele completar a maioridade, ele vai começar já como deputado e vai indo nas intenções de lá na frente ser um político. Então, ele já está sendo preparado para a política. Você pode perceber que há muitos que se envolverem em candidaturas, que têm envolvimento aí com política, que estão ligados nesse menino, porque ele é um grande cabo eleitoral. E essa galera toda não está nem aí para a alma dele. Nem aí para a alma dele. Inclusive, né, eu não sei se o senhor sabe ou alguém sabe, mas aquele pastor lá, o que fala grosso, né, um grandão lá, compridão, como que é o nome dele, pastor Giovanni? Trovão? Júnior Trovão? Isso, ele não foi candidato, esse cidadão? Foi, mas não ganhou, não. Não ganhou nada, mas é um dos que está ligado a esse menino. Por quê? Um grande cabo eleitoral para ele, sabe? E tantos outros, entende? Que estão ligados nesse menino. Quem não lembra da menininha que mora aqui do lado da minha cidade aqui? Aquela mentirosinha que só ela também. Como é o nome dela? A Vitória. Ó, o Trovão teve 53 mil votos. Olha aí, ó. 53 mil votos. Tendo um menino desse como cabo eleitoral, ele bate 200 mil votos e está eleito. Entende? A menininha que mora aqui, vizinha da minha cidade, você acabou de falar. Vitória Souza. Foi candidata, fez toda aquela pantomia, aquele barulho todo, mas qual eram as intenções? Ganhar para deputada. Se candidatou, saiu para deputada e não conseguiu fazer 100 votos aqui na cidade dela, que fica do lado da minha. E isso é a jogada, e esse menino é mais um. Tudo isso, toda essa jogada, o fim
é a politicagem, pastor Giovanni. O que o senhor está falando aí faz todo sentido, porque o Marco Feliciano tá carne e unha com esse menino e defendendo e gravando vídeos juntos. É realmente questão política, porque qualquer um... Você acha que o Marco Feliciano não olha e vê que é um fanfarrão? Você acha que o Marco Feliciano não olha e vê que é um falso profeta, aquele que está usando de Deus? Não é Deus que usa ele que usa Deus. Com certeza vê, mas essa questão política faz com que eles fiquem cegos, né? E que não consigam ver nada disso e deixa o negócio andar, entendeu? Porque já todo mundo esquece isso. E esse menino gente, é o assunto mais comentado no Brasil. Esse menino está mais comentado do que aqui no Brasil do que a morte do próprio Papa, do que o conclave, que vai ser agora no dia 7 de maio. Ele está em alta. Você abre o Instagram, a cada 10 vídeos, 9, 8 vídeos é de memes relacionado ao The of the King, The Power, né? Que é a língua que ele inventou, né? Na verdade aprendeu com... Você tem aí o mentor dele, né? O pastor dele, com quem ele aprendeu essas pataquadas. Se eu puder colocar aí só para você ver quem é o mentor, o pastor presidente, o pastor que cuida desse menino. Exatamente. Olha, eu já vou deixar a imagem parada aqui para te mostrar. Olha aí, ó. Depois de uma profecia muito profunda, olha o que ele faz, né? Olha a posição dele, botando a língua de fora e tirando onda das pessoas. Nós vamos ouvir ele entregando aqui o Azavawa, né? Azawa, não sei como que é a língua estranha dele, mas escuta aí para você ver se isso tem cabimento uma coisa dessa. Sabe o que Deus falou para mim? Fecharam a porta e disseram, no Azavawa ele não entra, mas eu vou lá no Azavawa, Zievuavan, Mazan, e tu vai falar, deporte, denikeneflam, o que é isso, Jesus? Pelemicho, nolorei, belericito, nonozito, manoá, rama, a Europa tá na minha mão. Aí. Isso aí é no púlpito dos Gideões missionário. Do Gideão. Olha o que ele faz, dá uma olhada. Lembrei de uma imagem aqui, ó. Veja se tem cabimento uma coisa dessa, né? Em cima do altar. Lembrei dessa imagem aqui, pastor. Não sei se eu tô pegando pesado demais, mas na hora me veio isso aqui na cabeça, essa imagem. Deixa essa foto aí e eu vou colocar essa imagem aqui para vocês verem se eu tô exagerando. Espera aí. Ó. Aí. É a deusa Kali, né? A deusa Kali. Não tem diferença nenhuma. É a língua para fora do mesmo jeito, né? Tirando onda das pessoas, né? Isso aí é a deusa Kali, a viúva negra, né? Como diz o ditado, né? Coisa ridícula, né? E aí tem também esse vídeo que o senhor tem aí, né? Que o senhor preparou dele entregando um mistério forte, né? Aprendeu com... O que ele aprendeu com o seu mentor. Pois é. Canauita kepe façaiotema. Nanauanjo canauita de foxine quebra. Canaruxi de keminubiafá. Tataroxica, tebiaplumia nazawatama no atá. Teteuca, tica no que ia, te que pete que sica, to querer que te que toca vaca, te que te. Fica no que sica, te levaca no que ia, que te que faca nara tatará. Onde é que é no que não? Por que tu quer parar? Onde é que é na uca, te que faca, tá? Por que tu... Você vê o jeitão do pessoal que tá na tribuna, né? No púlpito, né? Todo mundo ali dando risada, é aquela coisa, é um circo mesmo, né? E aí você pode pensar, esses pastores aí são muito incrédulos, não crê no poder de Deus. Gente, nós somos pentecostais. Nós credibilizamos, expulsamos demônios. Deus nos usa na profecia quando quer, na revelação quando quer. Quando Ele quer, não é nós que usamos Deus. Porque esses caras parece que Deus trabalha para eles. Deus é contratado deles. Ele está no altar, Deus tem que revelar. E não é assim, a maior revelação é a palavra. Todas as vezes que nós abrirmos a Bíblia e formos pregar, tem revelação de Deus dentro da palavra. Agora, esse negócio de profecia, isso aí é a hora que Deus quer. É a hora que Deus quer fazer que Ele faz. Né? Não somos nós que usamos Deus. Mas eu separei um videozinho aqui
de uma profecia, e aí você vai julgar se é Deus ou não é, se você sentiu, né? Porque você pode julgar a profecia. Eles usam, não toca que você está blasfemando contra o Espírito Santo. Eles usam essa artimanha de colocar o medo na pessoa, sabe? Para a pessoa ficar com medo ali de comentar alguma coisa, mas você pode julgar a profecia. Você não pode julgar o profeta. A profecia você pode julgar dentro da palavra de Deus. Dá uma olhada, pastor Claudinei. Eu vou colocar, o senhor me fala o que o senhor acha dessa profecia aqui. Vem aqui, você com a mão na boca. Vem correndo. Urivácia, Tchuribinaia, Evai, Téria. Você já é batizado com o Espírito Santo? Sabe por quê? Deus falou comigo assim, ele está numa luta para ficar de pé. Ele está pedindo, Jesus, eu não posso voltar atrás. Sabe o que Deus falou comigo? Ele está querendo arriar, está querendo voltar, mas não pode, rapaz. Volta não. Alaxuriguévia. Você está dando trabalhinho, sabe por quê? Tem hora que você é arrogante, tem hora que dá um ainda de malandrão, mas Deus falou comigo. Ninguém conhece a tua história, ninguém sabe que você foi rejeitado. Alabaiteria, Uribinaia, fala aqui pro sol tu ver. Tu não sabe o que é amor de pai, é ou não é? Tu não sabe o que é amor de mãe. Tu falou ontem, 2h da tarde, se Deus me ama, fala na vigília comigo, foi ou não foi? É diferente, né? É outro nível, né? É outro nível. A nossa estrutura física, ela não suporta as coisas espirituais, porque a nossa estrutura física é a carne, e a carne é pó, e o pó não suporta as coisas espirituais. Então, uma das grandes reações da manifestação espiritual é a carne se arrepiar, né? É a carne balançar diante daquilo que é verdadeiro, diante daquilo que vem da parte do eterno. Agora, uma coisa é certa, pastor Giovanni, o apóstolo Paulo foi bem claro no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, né? Ele é muito claro quando ele expõe dizendo que o dom da profecia, ele é nada mais, nada menos do que expormos o evangelho, expormos a palavra de Deus para tudo e todos ouvir, se arrepender e se voltar para o Criador, né? E aí as pessoas vivem correndo atrás dessas supostas profetadas, né? Porque as pessoas não querem dedicar tempo ao conhecimento do evangelho e da palavra de Deus. Então é melhor escutar uma lorota, uma baboseira de 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, o que quer que seja, do que a pessoa sentar e ler, examinar e aprender com o próprio Jesus, que é a palavra de Deus. É verdade, é isso mesmo. E isso é muito triste, né? Na verdade é triste e ao mesmo tempo é reconfortante. Por quê? Porque é sinal da volta de Cristo Jesus. Ele falou sobre tudo isso, né? Ele falou sobre tudo isso, sobre o esfriamento, a apostasia, o engano, sabe? E é isso que está acontecendo, está proliferando, está aumentando. E por isso que nós jejuamos, por isso que nós estamos aqui todos os meses fazendo essa renúncia e sacrificando a nossa carne. Eu estou numa campanha, num propósito com a minha esposa também, em casa. Além desses propósitos aqui no canal, você precisa também fazer aí na sua casa jejuns, orações. A vida espiritual é como um almoço e uma janta. Se você ficar sem almoço e sem janta, sua carne vai ficar fraca, né? Por uma quantidade de tempo muito grande, você vai perecer. Então a mesma coisa é o espírito. Você tem que alimentar seu espírito com a palavra, com o jejum, com a oração, para que você vença e também para que você tenha discernimento espiritual e não seja enganado, né, com esse tipo de coisa que nós estamos vendo aqui. Agora, o contrário disso é a verdade do Evangelho, e não só a verdade do Evangelho, a prática das verdades do Evangelho. Nós temos praticado essa verdade aqui diariamente e compartilhado tudo isso com vocês, né? Trago a vocês toda essa transparência. E se tem uma das coisas que mais existe nesse mundo, pastor Claudinei, é a transparência, né? A transparência. O prestar de contas é uma das coisas mais difíceis do ser humano aceitar. Por isso que entre aceitar prestar contas ou fugir, Adão e Eva preferiu fugir. E assim é a nossa sociedade, né? As pessoas
entre escolher prestar contas ou se camuflar, fugir, muitos optam em fugir. Agora, nós conhecemos o Evangelho. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde iremos prestar contas perante Deus. Por isso é que, sabendo disso, nós gostamos de diariamente prestar conta a vocês a respeito daquilo que está sendo feito perante viúvas e órfãos, perante idosos e crianças, perante necessitados, doentes, descamisados, descalços, que têm sido atendidos pelo trabalho de missões que nós temos praticado. E eu vou além. Você que tem caminhado conosco, você sim pode ser chamado de missionária. Você sim pode ser chamado de missionário. Por quê? Porque você tem feito missões investindo em crianças que, quem sabe, nunca você terá a oportunidade de conhecê-los fisicamente e de dar um abraço. Mas você tem feito missões ajudando, e olha a alegria dessas crianças, pastor Giovanni. Nesse dia aqui, né, que foi agora no sábado, essas crianças receberam roupas, sapatos, bolas, né, e estão ali, né, felizes, em forma de gratidão a Deus, levantando, né, as suas roupas para cima, que foram doadas, e é muito grande, né, o trabalho que está sendo feito ali, tem atingido aproximadamente 5.000 crianças em Moçambique. Nós temos também um trabalho aqui nos ribeirinhos da Amazônia. Houve, né, uma festa linda, com doação de sorvete ainda essa semana que passou. Então, assim, são coisas que são feitas, né, que trazem um alívio, que trazem, eu acredito, uma esperança para essas crianças de que alguma coisa diferente vai acontecer do que aconteceu com seus patrícios, né? Muitos aí não têm pais, são filhos de mães que se tornaram viúvas porque o marido sumiu, não sabe se ele morreu, nenhuma de suas caçadas, não sabe se ele foi embora e abandonou, então são denominadas viúvas. E outras dessas crianças também moram com as vovós, que é o caso, né, da vovó Custeja, com seus netinhos, que nós, inclusive, construímos uma casa para ela recentemente, e entregamos a casa da vovó Custeja. Essa outra vovó aqui também, como é o nome dela, pastor Claudinei? Domingo, para mais uma vez fazermos a entrega de mais 2 casas, e dessa vez será feita a entrega para a vovó Anora. A vovó Anora. Com seus netos. Estamos aqui com a irmã Julieta. Também a vovó Anora e a viúva Julieta, né? Aqui. A vovó Anora e a viúva Julieta, que estavam num lamaçal, né, por causa das chuvas. Estavam num repleto lamaçal de lama, e tiramos elas dessa situação e construímos uma casa de bloco, cimento, portas, janelas, uma casa, né, que eles podem realmente chamar de casa, com colchão, com alimentos, e tudo isso graças a Deus e a oferta de todos os irmãos que têm aberto as suas mãos e abençoado esse projeto. Isso é lindo, né? Essa é a verdade do Evangelho. Isso aqui é melhor do que falar The King, The Off, The Power, é melhor do que enganar as pessoas com pseudas revelações, profecias, dando uma de missionário, carregando um título de missionário, manchando, na verdade, o Evangelho de Cristo. Ainda bem que parou, né? Vamos ver até quando. O Conselho Tutelar, deixa eu colocar aqui para... Abaixo está tampando o pastor Claudinei, aí acho que melhorou assim, ó. O Conselho Tutelar deu uma segurada nele lá, né? Vamos ver até quando. E tomara que ele tome juízo e volte à prática da pregação do verdadeiro Evangelho, porque, indiscutivelmente, esse menino tem o dom da eloquência, da palavra, da verbalização, se ele se aprofundar nos manuscritos sagrados e decidir se tornar um pregador que, de fato, seja um pregador cristocêntrico, ele consegue, mas não depende só disso que eu estava comentando com o pastor Claudinei em off aqui, vai do caráter também, né? Você vê que o caráter da criança aos 7 anos ele já está praticamente moldado. E aí você viu o Moisés, que tem 10, 11 anos, e o João Vitor com 9 anos, que já pregava um evangelho da verdade, ou seja, e até hoje o João Vitor prega, né? É um menino, um adolescente, já está com 16 anos, se eu não me engano, o João Vitor, e continua pregando o evangelho.
Ou seja, o caráter ele é moldado ali por volta dos 7 anos, 8 anos. Vai ser difícil, mas eu acredito que não é impossível, pastor Claudinei, ele voltar à prática do verdadeiro evangelho. Exatamente. Vai, como o senhor disse, vai muito do caráter e vai muito das principais 5 pessoas que os cerca diariamente, né? Porque nós influenciamos, mas nós também somos influenciados, né? Então, não tem como um garoto como esse se escapar da perdição mantendo o relacionamento com esses tais que nós acabamos de citar exemplos de alguns, que o olhar é somente político, é somente um olhar com pretensões individuais e não olhando para a alma desse menino, né? Então, dificilmente ele se escapará, né, da corrupção se continuar andando com esse tipo de gente que na sua mentalidade não tem o evangelho nem a eternidade com Cristo, mas somente o sifão, quer seja sifão de dólares ou de reais ou de qualquer outro tipo de moeda, né, de euro ou algo semelhante. Agora, eu volto a repetir, você que está aqui conosco nessa caminhada, a senhora sim pode ser chamada de missionária. O senhor sim pode ser chamado de missionário, porque olha o fruto da missão aí, calçando as crianças. Olha o fruto da missão, alimentando crianças. Olha o fruto da missão, vestindo crianças, alimentando crianças, né? O grande problema, pastor Giovanni, é que muitos acham que fazer missões é enfiar uma Bíblia debaixo do braço, entrar num avião e ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, pregar de igreja em igreja. Isso é missão. Não, não. Missão é você se condoer pelo seu próximo, fazer alguma coisa pelo seu próximo, ao ponto de que ele venha entender que o evangelho é verdadeiro e que Jesus Cristo ainda o ama, independente da dor que a pessoa esteja vivendo momentaneamente. Isso é missão. Isso se resume em missões, né? Tiago, ele diz: mostra-me a sua fé sem as suas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a fé sem obras, ela é mortificada. Não dá para dizer que você é salvo se você não manifesta a generosidade na sua vida, né? A única coisa, nesse mundo você não se leva nada. Você não se leva nada, 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 nada. A única coisa que você leva é uma bagagem com a sua generosidade, com aquilo que você praticou em prol da vida do seu semelhante, né? Então, é isso. Vamos para cima, que nós possamos juntos, né, entender que sem a generosidade nós não vamos a lugar nenhum, né? Nós não vamos a lugar nenhum. Eu estava vendo um vídeo aqui do McDonald's, de como ele começou a vender. Quando ele começou a vender, eles estavam enfrentando uma crise muito grande, aí eles estavam fechando já, chegou um menino lá pedindo um lanche, né? Na verdade ele pediu 3 hambúrgueres, e eles estavam fechando, mas resolveu atender aquele menino, e aí ele fez os hambúrgueres, entregou para o menino, e quando o menino foi pagar ele, dar as moedinhas, ele disse: não, pode ir, vai tranquilo. Ele fez um ato de generosidade. Quando o menino estava saindo, alguns carros começaram a estacionar e formou-se uma fila muito grande, né? Foi muito assim, em cima, né? Ele praticou a generosidade, na mesma hora o retorno veio, né? Então, assim, a generosidade ela é poderosa para transformar vidas, e eu digo para todos: sejam generosos, porque eu não tenho dúvidas que essa generosidade vai transformar a sua vida, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilha dos céus. Gente, nós vamos concluir, tá? Na descrição de cada canal temos todos os dados que você precisa, tanto você que está dentro do Brasil, como aqueles que estão fora do país. Tem todas as informações necessárias para você estar nos ajudando nesse desafio, se tornando um missionário e uma missionária de verdade, ajudando as nossas crianças ali em Amatanda, Moçambique, tá? Aproveite para se inscrever em nossos canais também. Diariamente temos informações importantes, inclusive agora nesse mês de maio que está entrando aí, temos aí o conclave, né, no Vaticano, que vai decidir e determinar quem será o próximo rei do Vaticano, né? E nós estamos aí ligados para trazer para você todas as informações. Então, se inscreva em nossos canais, ative o sino das notificações, porque a caminhada ainda é longa, pastor Giovanni, aqui na face da terra, orientando a todos, e estamos aí no aguardo também do arrebatamento da igreja. É isso aí. Vamos para cima, estamos juntos na fé.
Beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Valeu!